Meus queridos, boa tarde, a paz de Jesus Cristo, sou eu, servo do Senhor, pastor Sérgio. Não pode faltar o óleo, não pode faltar o azeite. Lembra que eu ensino isso a vocês, né? É crente sem azeite, sem unção, Eminax Pro, né? É como se fosse um carro novo, sem combustível parado, amém? Primawa pro, binawa pra, eta glória de Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, é dano que se recebe, por isso que eu estou aqui, aleluia, né? Deixando Deus me usar para poder também receber, irmão, que é assim que funciona, porque Deus disse: eu nomeei para dar fruto e o vosso fruto permanecer, amém? Uma excelente tarde de vitória e de glória, Deus seja louvado. Estou nesse propósito desde manhã até às 18 horas, falo isso para você entender que as coisas que para se ganhar com Deus é com dificuldade, meus filhos, não é fácil não, tá? É separação mesmo, Eminax pro aprobidal, né? E eu queria nessa tarde, Eminax, para trazer uma palavra para relembrar vocês, né? A respeito, irmão, que me chamou muita atenção, não é verdade? A respeito que daqui a pouco, domingo agora, que querendo Deus, se ele não voltar, vai ser, né? Primeiro domingo de setembro, né? E aqui tem Santa Ceia, né? E aqui temos pela manhã e pela tarde. Vamos entender um pouco o que é a Santa Ceia, para que as pessoas não venham ter problemas, ficar enfermos, doentes, na verdade atribulados por não conhecer a palavra. A Bíblia diz: errais por não conhecer nem meu poder, nem minhas escrituras. E o diabo, como Jesus venceu ele em Mateus capítulo 4, Jesus venceu ele dizendo que também está escrito ali em diante, né? Porque não só do pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra? Não podemos dizer, naquele tempo era manuscrito, mas se Jesus estivesse aqui hoje, seria essa aqui, né? Tudo foi feito desde o Velho ao Novo Testamento para chegar até nós. Então diz assim a epígrafe de Paulo. Vou falar de Paulo, que, né, eu poderia falar de outros lá de Mateus, que traz dos discípulos, mas eu quero trazer também de Paulo, para você ver como é que o negócio é muito mais forte, não que os outros lá não sejam, porque Paulo foi um poliglota, doutorado, mestre, incircuncisado ao 8º dia como fariseu, cidadania romana, ele tinha, na verdade, ali, aleluia, né, criado aos pés de Gamaliel, foi, na verdade, poliglota, né, mestrado. Então foi um homem que tinha muito conhecimento, Eminax Praua, né, porque ele também foi fariseu e conhecia muitas religiões, muito paganismo, muitas seitas da época, né? E disso ele diz aqui, ó, a epígrafe diz, o texto, ó, de 1 Coríntios 11, 17, a epígrafe diz: distinções na ceia dos irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então Paulo estava vendo a distinção, então ele está ensinando como vai celebrar. Ele diz: nisso, porém, vos dizer que vós não vos louvo, porquanto vós ajuntai não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajunteis na igreja, há entre vós distinções, em parte eu creio. Então Paulo está crendo porque havia os sinceros, havia aqueles que não concordavam com coisas erradas que os outros faziam, né? Por isso que a Bíblia diz: examinai tudo e reteu o bem, não é verdade, né? Mateus 24 diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, né? Louvado seja Deus. E ele diz aqui, ó: e até importa que haja entre vós, ó, heresias, tá vendo? Quer dizer, que não está na palavra, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É o que eu acabei de falar, né? E até que de sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, aleluia, para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome, e ao outro embriaga-se. Porque essa Santa Ceia aqui, lá naqueles tempos, eles primeiro, na verdade, eles jantavam, né, preparava um banquete muito grande, né, para eles comer primeiro. Até Jesus também preparou isso, o costume deles lá, né, para depois ele pegar o pão e o suco da uva, que é representando, né, nesse secretismo, o corpo e o sangue de Cristo, para você entender, né? Hoje a gente não usamos a comida e nem a bebida, só usamos o suco de uva, né? As igrejas de Deus que fazem isso, principalmente as pentecostais,
e o pão que representará o corpo de Cristo e apresentado a Ele com muito temor e tremor a Deus, né? Pelo menos eu faço isso, eu digo por mim, tá? Peço a Deus para santificar todo o meu ser, principalmente as mãos, até na hora de orar e tal, aquela coisa toda, quando eu apresento no monte, para podermos nós participar literalmente do corpo e do sangue de Cristo, que isso é um ato, quando a gente pegamos as coisas simbólicas, que é sincretismo, Deus no mundo espiritual, parece que eu vejo Deus tocar no nosso sangue, no mundo espiritual, e tocar no nosso corpo, no mundo espiritual, e fortalecendo Eminax Pral, né, todo o nosso ser, para que possamos termos força, graça, vigor, para continuar a jornada prosseguindo no caminho do Senhor. Então, fica até o último vídeo que você vai entender no profundo essas mensagens. Graças a Deus.